Mac tem uma caminhada profissional que impressiona, viu? Quando a internet engateava no mundo, ele criou a primeira plataforma onde era possível publicar vídeos, o Videolog. Você lembra? A tecnologia do Mac surge muito antes, por exemplo, das plataformas conhecidas atualmente, como o YouTube, e por isso bombou na rede mundial à época. No entanto, o alto custo de operação da plataforma, aliado às inconstâncias de um mercado novo, abateram as forças de Mac. Onde foi que eu errei? Obrigado, Rodrigo. O Mac veio direto de São Paulo só para contar para a gente a história dele, explicar exatamente onde é que foi que ele errou e por que a empresa não deu certo lá no começo. Mac, obrigado pela sua participação com a gente, viu? Obrigado você mais uma vez. Eu que agradeço. Mac, então conta pra gente como é que começou a sua empresa. Bom, o Videolog.tv, que é a empresa que as pessoas mais me reconhecem, né? Ela começou a partir do sonho meu e do Ariel de criar uma solução para o mercado que pudesse... Ariel é seu sócio. Ariel foi meu sócio, ele foi técnico e que teve a primordial ideia da gente criar uma ferramenta que pudesse simplificar a forma que as empresas pudessem compartilhar seus vídeos. Hoje é fácil a gente imaginar que a gente grava alguma coisa, põe na internet e manda um link. Mas em 2001, 2002, quando a gente tinha uma produtora de áudio e vídeo, isso era quase que impossível. Então a gente criou uma ferramenta que pudesse simplificar o compartilhamento de vídeos e, sem saber, a gente criou o primeiro portal de vídeo do mundo, que foi o Videolog.tv. Engraçado que pouco tempo depois foi criado o YouTube, né? Na realidade, não. Outras empresas nasceram, Metacaf, Dailymotion, Vimeo, e depois era um movimento global de empresas que permitiam que qualquer pessoa pudesse criar um vídeo na internet, publicar seu vídeo na internet. Era um momento onde estava acontecendo o processo de convergência das mídias digitais, ou seja, vários equipamentos estavam barateando tanto o preço que eles precisavam se juntar para poder. Foi assim que as câmeras entraram nos celulares. E depois disso tudo, dois empreendedores saídos do PayPal cofundaram o YouTube em cima de uma pizzaria nos Estados Unidos. Mac, como é que foi o planejamento dessa primeira empresa? Como é que você organizou ela direitinho e como é que você queria que ela funcionasse naquele momento? Ela não teve muita organização, quer dizer, eu sempre brinco que o primeiro grande investimento do Videolog foi papel e caneta. Ele nasceu porque a gente já tinha uma produtora de áudio e vídeo que já fazia um certo sucesso, a gente já produzia muitos comerciais e muita coisa para a internet e surgiu da nossa necessidade de criar uma forma mais simples de compartilhar esse conteúdo. Então a gente fez uma spin-off dentro da nossa empresa. Essa spin-off ajudou a gente a penetrar e a descobrir novos mercados e, de repente, aquela que era uma unidade de tecnologia em 2001, 2002, se tornou a principal fonte de receita da empresa, fazendo com que a gente fechasse a nossa empresa principal, a produtora, em 2007, 2008 e focasse estritamente na empresa de tecnologia. Então, desculpa cortar você, mas só para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente. Esse primeiro fechamento que você teve, então, foi uma questão de estratégia para que você abrisse uma nova empresa com outro foco em tecnologia. Você tinha um audiovisual que funcionava muito bem, mas aí você decidiu migrar para esse outro ponto da tecnologia. A gente percebeu muito cedo que uma produtora de áudio e vídeo exige um CAPEX muito alto. Tem que comprar câmera, tem que comprar equipamento, microfone, então sempre existia esse investimento. E a gente percebeu que nas empresas de tecnologia era possível você ser escalável. Enquanto na produtora de áudio e vídeo nós seríamos escalonáveis, ou seja, para crescer tinha que investir mais, numa empresa de tecnologia a gente podia ser escalável. Então, conseguir aumentar o nível de faturamento sem necessariamente aumentar o custo. Então, isso ajudou a gente a começar com o pé direito e fechar a primeira empresa, a produtora, produzindo som arte tecnologia, ajudou a gente a investir na empresa de tecnologia. Esse fechamento, você considera que houve algum ponto que você acha que você poderia ter feito melhor com essa produtora? Não, foi excelente. A gente reaproveitou quase todo mundo. Os equipamentos a gente passou para uma empresa parceira, uma outra produtora que a gente tinha parceiro, ficava no mesmo prédio, então não teve não teve prejuízo. Os bons profissionais que nós tínhamos de edição, cinegrafistas, a gente recomendou para outras empresas, foi tudo bem. Na verdade, foi até lucrativo e deixou a gente mais focado em continuar com o Videolog.tv. E aí a gente parte então para essa nova empresa e como é que ela funcionou? Nesse caso, você já tinha feito um planejamento, você já tinha feito uma organização melhor dela? Esse conceito que a gente tem hoje de planejamento, estruturação, é muito recente, né? Então, por exemplo, hoje as startups falam muito de modelo de negócio, Canvas, mas esse é um modelo que é muito recente, criado pelo Osterwalder. A gente está falando de 2001, 2002, onde a gente ainda tinha videocassete, era outro universo. Então a gente aprendia fazendo.
Por exemplo, a palavra empreendedorismo entrou no dicionário em 92. Empreender na internet não se falava nisso. Então, a gente aprendia fazendo, era outros tempos, né? Hoje a gente tem isso sim. Então, fechar a empresa-mãe para focar na área de tecnologia ajudou a gente a experimentar uma série de coisas. A gente cometeu muitos erros, mas automaticamente aprendemos muito. Mas o que foi mais complexo foi entender, uma coisa que me trouxe muito aprendizado, é aprender sobre compliance, que basicamente é uma palavra que ajuda a gente a entender a regularidade que a gente tem. Então, por exemplo, a gente trabalhava com direitos autorais, então a gente buscou uma parceria com a FGV no Rio de Janeiro para ajudar a gente a criar hoje que é muito comum, o Creative Commons, para que você pudesse publicar o seu conteúdo na internet e disponibilizar os direitos para qualquer pessoa. Então a gente contribuiu com o Creative Commons para liberar isso. Outra coisa que aconteceu foi que, por exemplo, sobre essa questão de compliance, é que a gente não entendia muito bem como funcionava o mercado de publicidade. Então a gente vendia uma publicidade, tinha que pagar quanto de imposto, quanto de percentual da agência. Então às vezes a gente vendia um contrato de 100 mil reais, achando que ia entrar 100 mil reais no caixa, quando na realidade entrava 40. E aí o custo para poder executar a empresa era muito alto. Então esse aprendizado, o custo de aprendizado naquela época que não tinha ainda muito aprendizado, foi bom ao mesmo tempo, mas foi dolorido. Um outro grande exemplo, ainda falando sobre publicidade, a gente foi um dos principais colaboradores da IAB, que é da Internet Advertising Bureau, que hoje é o principal órgão de regulação da publicidade na internet. Pra você ter ideia, não existia padronagem de banner. O que é um square, o que é um banner, não existia essa padronagem. A gente foi uma das empresas que ajudou a contribuir. Assim como ao longo do tempo, a gente também veio a Brasília para contribuir com o marco legal da internet. Hoje a gente está falando do marco legal das startups, que é ainda mais específico. Mas lá atrás a gente ainda falava sobre o marco legal da internet. Então a gente contribuiu muito ao longo desse processo. Você falou sobre alguns erros que teve nessa época. Você consegue apontar eles para a gente ter uma base do que aconteceu? Quando eu fechei minha empresa, eu fiz um artigo na internet, isso ficou muito famoso, chamado Hip Videolog, Rest in Peace Videolog, e eu listei meus principais erros. Alguns do que eu me arrependo profundamente, que eu não cometo mais, um deles é a diversidade. A gente fala muito de diversidade hoje, relações de gênero. Só que a diversidade é entender que algumas pessoas elas são matutinas e outras são vespertinas. Então algumas pessoas, eu por exemplo, funciono muito bem de manhã, eu acordo 5, 5 e meia, às 6 e meia, 7 horas eu estou super produzindo. Tem gente que não consegue, que só consegue produzir depois. Eu tinha muito conflito com a minha equipe porque eu acreditava que as pessoas tinham que trabalhar de 9 às 6, quando na verdade o time de tecnologia chegava às 10 e meia, 11, parava para almoçar e começava a trabalhar 1, 2 da tarde. Eu achava aquilo um absurdo. E eles não que não seria um absurdo, mas eles ficavam até 10, 11 horas da noite, meia-noite trabalhando. Era uma outra galera. Entender um pouco os seus funcionários, né? Exato. Outra coisa que eu cometi de muito erro também foi, muitas vezes, não dar valor a contratos. Então, muitas vezes eu errava muito sobre o que eu colocava no papel, o que eu colocava ali na letra do que era combinado. Ter um controle maior dos custos, então eu lutei muito para poder aprender a ter um controle mais estruturado dos custos. Isso trouxe muito aprendizado e muito prejuízo também. Mas quando eu aprendi, isso foi o fator determinante para fechar a empresa, quando a gente começou em vários portais. A gente foi para a Embratel, no Clique 21, portal super antigo na internet. Do Clique 21 a gente foi para a Oi Internet, uma baita de uma parceria positiva. E da Oi Internet a gente conseguiu uma proposta quase que milionária. A gente saiu na capa de um jornal Valor, junto com o presidente do UOL. A gente migrou para o UOL, principalmente por conta de servidores. E a gente ficou no UOL por muitos anos, estruturando toda a parte de vídeo do UOL. Eu tenho um carinho gigantesco pelo time do UOL, mas um dos nossos amigos parceiros dentro do UOL foi ser diretor de parcerias de internet da R7, né, na Rede Record. E convidou a gente para ir para lá. A gente estruturou toda a plataforma de vídeo da Record, da R7. Foi ótimo, só que para lá a gente teve que ir para... A gente trouxe como iniciativa levar os nossos servidores para a Amazon, para a AWS, que era uma tecnologia super nova, isso em 2010, 2011. E você tinha conhecimento nessa época para investir o suficiente nessa área, entender como é que ela funciona sem ter problemas? Não, porque ninguém entendia. Nós tínhamos um dos cases principais da AWS. Para você ter ideia, naquela época existiam cerca de 30 milhões de usuários na internet, desses 30, 15 milhões eram inscritos no meu portal. Então, cerca de metade das pessoas que navegavam na internet naquela época passavam pelo nosso portal. Uma série de influenciadores e pessoas famosas hoje na internet, Felipe Neto, Anões em Chamas, que hoje é o Porta dos Fundos, Rafinha Bastos, Mary Moon, muitos desses profissionais hoje que são muito conhecidos começaram com a gente. Porque o nosso papel naquela época era incentivar a produção de conteúdo de comunidade. E foi muito interessante porque a gente não sabia, mas, por exemplo, a gente trafegava 400 terabytes de dados
E é muita coisa. Isso hoje é muita coisa, imagina isso em 2010, 2011. Quando a gente levou isso para a AWS, para a gente ter ideia de custos, a gente pagava $40 mil de mês só de infraestrutura de servidor. E você usava um cartão corporativo ou o seu cartão pessoal? Nem os bancos estavam preparados para isso. A gente não conseguia vender. Uma vez a gente foi a um banco para tentar fazer um processo de venda de assinatura do nosso portal. A gerente do banco falou assim, manda para a gente aqui os nomes das pessoas que a gente manda um boleto para casa das pessoas. A gente falou, não, a gente não quer mandar um boleto, o boleto tem que ser digital. Então os bancos não estavam preparados, muito menos ter cartão corporativo. Os bancos só vieram dar cartão corporativo para as empresas agora, de 2018, 2019 para cá. Isso não era uma realidade. Então, e aí você passou no seu cartão então? Passava no meu cartão pessoa física, era. Cada 15 dias eram $20 mil todo mês. Meu score bancário era excelente naquela época. E assim, isso foi um fato que fez a gente quebrar, porque a gente fazia, como planejamento, nós planejávamos o dólar 2,40. Naquela época o dólar estava 1,90, 1,85, R$2. Então a gente tinha sempre uma margem de gordura por conta dos impostos que a gente precisava pagar. No final de 2014, quando o dólar passou de R$2, na metade de 2014, foi que eu comecei a entender que não dava mais para manter aquilo. Foi quando a gente tirou o portal do ar, quando o dólar estava 2,20, e de lá para cá vocês podem conhecer como é que o dólar está hoje. Foi uma coisa ruim, foi difícil, mas ao mesmo tempo trouxe muito aprendizado. E qual foi o momento que você decidiu fechar, que você entendeu que ali não estava funcionando de uma forma bacana, e o porquê que você fechou? Qual foi o ponto principal disso tudo? É interessante falar isso porque eu me tornei pai em 2014, 4 de dezembro de 2014. E no processo de nascimento da minha filha, eu percebi que aquela startup, aquele serzinho precisava muito da minha atenção. Então, a minha empresa, por exemplo, ela tinha um custo médio mensal de 340, 360 mil reais por mês. E a gente tinha de rentabilidade 250, 240 mil reais por mês. Então, todo mês eu gastava 110, 120... lucro líquido? De dinheiro que a gente movimentava, né, de faturamento. Então, a gente gastava 350, 360 e ganhava 240, 250. Então a gente tinha hoje o mercado é muito mais consciente quando a gente chama de cash burn, né? Quando você queima dinheiro, quando a sua empresa está deficitária. Mas naquela época a gente não tinha um ecossistema de investimentos como a gente tem hoje. Então a minha empresa passou meses queimando 100 a 150 mil reais por mês. Isso gerou um prejuízo muito grande, queimamos todas as nossas reservas. Então eu entendi que na sala de parto da minha filha que eu não tinha mais força. Eu queria uma frase que era empreender é insistir, resistir, persistir. E naquela época eu falava de saber desistir. Foi assim que eu me conformei. Eu queria que você fizesse uma lista rapidinho dos pontos que você acha que você errou e que poderia ter feito melhor. Uma listinha aí, eu acho que 1, 2, 3, 4 pontos aí, sei lá, que você acha que deveria ser melhor. Eu acho que é isso, assim, tipo, eu não me preparei, naquela época eu não me preparei, por exemplo, para falar uma língua estrangeira. Quer dizer, eu aprendi a falar muito bem espanhol, mas não é, até hoje o espanhol não é a principal língua. O inglês, hoje eu falo bem inglês, mas na época eu não falava. Não tinha capacidade de conversar com o jurídico, não tinha capacidade de lidar com o financeiro, não tinha capacidade de lidar com pessoas, não respeitava os limites dos outros, muito menos os meus, não entendia sobre diversidade. Nossa, eu vou ficar horas aqui falando isso. Você viu que o Mac é uma bala, né? Não para. A gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai conversar com o nosso especialista aí no Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender, para dar dicas aí de exatamente onde é que foi que o Mac errou e a gente também vai saber como é que ele está hoje. A vida dele mudou para melhor, mas os detalhes depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história do Mac, esse carioca que morou em São Paulo, morou nos Estados Unidos, é apaixonado por comunicação, abriu uma empresa de comunicação, deu alguns problemas, né, Mac? Teve que fechar e pra gente poder relembrar um pouquinho do que aconteceu, só pra gente voltar um pouco antes, quais foram os pontos que você errou, que você acha que você errou? Eu falei aqui sobre aprender a mexer com dinheiro, aprender a mexer com pessoas, respeitar os limites dos outros, estudar, aprender, enfim, foram muitos erros.
E ele é fã, sabe de quem? Do Enio Pinto, né? Nossa, eu sou muito fã do Enio. Primeiro que é um grande comunicador. Cara, que prazer estar aqui compartilhando isso aqui. Eu já tive com o Enio muitas vezes. Mesmo na época do Videolog, eu sempre tive no Sebrae. Ele sempre foi um cara muito querido comigo. Então, que prazer, Enio. Que legal saber que a gente está junto nesse programa. E Enio, tá aí, né? O Mac, seu fã, e você agora vai contar pra gente exatamente onde é que foi que ele errou. E, é claro, dar dicas também para quem está passando por esse processo. Não passe pelos mesmos erros, não cometa os mesmos erros. Então, do fã e do Márcio, direto pro Enio. Também sou seu fã, Enio. É com você, vai. Olá, Márcio, grande Mac, satisfação enorme cruzar de novo com a tua jornada de sucesso como empreendedor. Vamos lá para as nossas dicas de hoje. A primeira questão, como identificar oportunidades. Pessoas empreendedoras como o Mac, elas costumam ter um raciocínio, um modus operandi distinto. Elas veem oportunidade onde as pessoas comuns geralmente veem problemas. Lembrem-se, problemas são oportunidades esperando para serem descobertas. Empreendedores de verdade ficam permanentemente com as suas parabólicas ligadas, identificando problemas de clientes e vão atrás e buscam as soluções que de fato são as oportunidades de negócio. Importante, hoje, muito além de atender às necessidades do cliente, muito além disso é atender os desejos e até realizar os sonhos da sua clientela. Spin-off, na verdade, isso aí é um modelo de criação de negócios. A gente tem que entender que a gente tem a matriz, a empresa mãe, e aí ela começa a perceber o nível de especialização do mercado e pode eventualmente desenvolver um departamento, uma unidade, um núcleo que vai estudar determinado segmento, determinado nicho de usuários. E ela vai começar a conceber uma linha de produtos um pouco distinta da tua linha matriz, da tua linha raiz, para atender às especificidades dessa demanda desse nicho de mercado. Esse tipo de núcleo pode ir ganhando vida própria e a tendência é até que ele descole da empresa mãe e se torne um novo negócio. A tendência é que essa operação em separado seja mais interessante, mais rentável do que atuando dentro de um departamento de uma grande corporação. Essa é a metodologia de spin-off, é atender especificidades do mercado com novos empreendimentos bastante nichados. Agora, Mac, essa história de fechar um empreendimento para botar energia no outro vai muito da avaliação dos dados. Lembre-se, a gente tem que ser o tal do data-driven, ser dirigido por dados. 3 itens, 3 indicadores são muito relevantes nesse processo decisório. O primeiro, rentabilidade, que significa dizer o seguinte: o que eu tenho de retorno para cada R$1 que eu invisto no meu empreendimento? O novo negócio tem uma rentabilidade superior à sua? O que vai trazer o segundo indicador, que é um prazo de retorno mais acelerado, um prazo de retorno do investimento que você está fazendo. Eu retorno todo o capital, tanto em investimentos fixos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, como no capital de giro. Eu retorno isso de forma mais acelerada do que no empreendimento que eu tenho, por ter uma rentabilidade superior. E por fim, o indicador matador, a lucratividade. O que sobra do todo que você fatura no teu empreendimento na forma de lucro, livre no seu bolso? Se esse novo empreendimento tem melhores rentabilidades, menores prazos e maior lucratividade, a decisão é pular para o novo empreendimento. Agora, Mac, essa história de tornar o negócio viável juridicamente é um caminho sem volta, o tal do compliance. Compliance, a palavra é meio que autoexplicativa, é conformidade. Traz integridade para o teu negócio, traz a cultura ética para o teu empreendimento. Mas muito mais do que simplesmente evitar processos, infrações, multas que podem até fechar o teu empreendimento, o compliance, a conformidade com a lei, traz bons negócios. De que forma? Primeiro, hoje cada vez mais a gente tem um cliente consciente que quer comprar de empresas sérias. Você pode fazer também o que a gente chama o B2B, comércio com outras grandes, médias e grandes corporações, que vão avaliar se de fato você é uma empresa íntegra, ética, que está em conformidade com a lei. Você pode também fazer negócios com o governo, participar de processos licitatórios, ser um fornecedor do seu município. E por fim, negócios que têm regras de compliance sérias e implementadas atraem quase sempre muitos e bons investidores. Já, Mac, nas contas tributárias, não tem como, você vai ter que procurar o teu contador, o melhor amigo da tua empresa.
Sebrae tem pesquisas que mostram que o empreendedor, quando está com qualquer dificuldade, o amigo da primeira hora, a pessoa que ele procura de imediato é o teu contador. Até porque já é teu parceiro, tem todo o prontuário, o histórico da tua empresa na mão. A legislação tributária no Brasil ela é relativamente complexa e muda bastante em função de porte, de localidade e de segmento em que você está atuando. Então é fundamental que você esteja sempre se aconselhando com o teu contador. Mac, o time no pequeno negócio é um ponto muito crítico. O time ele é muito na conta do chá. A gente está ali ombro a ombro com os nossos colaboradores. Então a gente sabe de fato quem está produzindo, quem está ocioso, quem é competente, quem não é. A gestão desse time vai ser um ponto de sucesso para o teu empreendimento. Portanto, essa questão de formato, modelo, flexibilidade na condição de trabalho deve ser considerada assim. Existem algumas funções, principalmente na tua área de tecnologia, o pessoal de dev, de desenvolvimento, ele pode fazer isso à distância, ele pode fazer isso de maneira remota, portanto ele pode fazer isso num sistema de home office. Provavelmente ele vai até se concentrar mais e ser mais produtivo. Então essa questão de flexibilidade e formato vai muito da tarefa e do perfil do colaborador. A dica que eu te dou é, adote um modelo híbrido que tenha momentos presenciais onde você vai articular, onde você vai brifar, onde você vai engajar e motivar o teu time, mas no momento em que ele precisa de concentração, que ele precisa mergulhar num projeto para desenvolvimento tecnológico, esse ele pode sim e deve fazer de home office. Tinha que ser o Mac spin-off, compliance, contratos, flexibilidade no horário de trabalho, mas é isso aí, conceitos muito vanguardistas. A questão do contrato. 3 questões são essenciais e precisam estar contempladas em qualquer formato de contrato. Primeiro, o que são as expectativas das partes? O que eles querem naquele contrato? Quem está contratando um prestador de serviço tem que fazer um briefing muito completo e detalhado do produto que ele quer receber. Por outro lado, quem está produzindo, quem está formulando aquele serviço, tem que deixar muito claro as condições gerais de pagamento, para que a gente não tenha aí nenhuma frustração de ambas as partes. Então, primeiro, deixar claro as expectativas. Segundo, deixar claro as responsabilidades. Quem faz o quê? Qual é o escopo de trabalho dos envolvidos, dos partícipes desse contrato. E, por fim, as condições gerais em que isso tudo vai se dar. Então, portanto, expectativas, responsabilidades e condições gerais. Isso tem que estar em todo e qualquer contrato. Mas nada disso elimina a necessidade de você submeter os seus contratos a um bom advogado. Mac, cartão de crédito próprio para financiar o teu negócio. Aí você mistura contas pessoais com as contas da pessoa jurídica. Isso está muito bem resolvido. Isso é uma questão muito simples. Você vai procurar fintechs especializadas nessas transações financeiras internacionais ou até corretoras de câmbio que têm taxas muito atrativas. Você tem, por exemplo, que avaliar o mercado, a viabilidade mercadológica. Como é que está a questão de fornecedores? Você tem fornecedores que viabilizam o teu empreendimento, que entregam em prazos, preços, prontidão, qualidade necessária para que você desenvolva o seu trabalho? Como é que está a concorrência? Ela permite novos entrantes ou é uma concorrência já tão bem estabelecida que pode sufocar novos empreendimentos e inviabilizar empreendimentos? E como é que está o seu mercado consumidor? Existe demanda no volume, na qualidade, nos valores necessários para viabilizar um empreendimento? Portanto, os aspectos mercadológicos, a ausência de fornecedores, uma concorrência muito acirrada ou até baixa demanda de usuários pode inviabilizar um empreendimento. Outra questão que você tem que avaliar são os aspectos financeiros. Como é que é? Você tem uma estrutura de custos muito elevada? As suas receitas não estão sendo necessárias para cobrir os seus custos? Você, de fato, vem operando no vermelho? Então, os aspectos de mercado e os aspectos financeiros é que, de fato, são determinantes para uma tomada de decisão de encerrar um empreendimento. Bom, isso não elimina a avaliação pessoal. Se aquilo não te traz realização pessoal, se aquilo não te traz satisfação, plenitude, você pode sim, de fato, procurar um outro empreendimento onde você nem consiga saber de fato se você está trabalhando ou se você está se divertindo. E aí você vai ser muito mais criativo, vai agregar muito mais valor e a tendência é que você tenha muito mais sucesso.
Grande Mac, uma satisfação enorme voltar a te encontrar, um heavy user do nosso canal, do nosso Sebrae. Continua contando com a gente, Grande. Márcio, é contigo. Valeu, Enio. Obrigado, viu? Você é um parceirão nosso aqui, suas dicas sempre valiosas, né, Mac? Maravilhoso, um baita de um comunicador, uma pessoa inteligente, amorosa, querida. Rapaz, fiquei empolgado agora. Eu quero que você seja meu fã também depois dessa aí. Vai ser um prazer, cara. Hoje você tem uma empresa, hoje? Eu tenho uma empresa, que é uma empresa de consultoria e educação, né? Todo mundo tem hoje, e isso é um conselho que eu dou para todo mundo que trabalha, independente do seu nível financeiro, mas todo mundo possa ter uma holding familiar, que é uma forma de você proteger seu patrimônio, porque eu passei por muitas dificuldades financeiras, então eu aprendi que tem que ter uma holding financeira, uma holding familiar. Essa holding gerencia toda a minha carreira e é ela que faz contrato com todos os meus clientes e todos os meus contratantes. Então eu tenho uma holding que ela tem alguns braços. Ela tem um braço de educação, que eu dou aula, workshops. Eu tenho uma agência que me gerencia e vende as minhas palestras. E eu tenho uma outra empresa que faz participação em outros negócios. E, ao mesmo tempo, eu continuo trabalhando, desenvolvendo o mercado de investimento. Porque depois que eu trabalhei com esse meu amigo nos Estados Unidos, e depois que eu trabalhei na Bossa Nova até a venda, recuperei e consegui me pagar as minhas dívidas, eu abri essa empresa de consultoria, essa holding familiar, para me proteger financeiramente. E logo depois eu recebi um convite para trabalhar num fundo de investimento nos Estados Unidos, chamado The Venture City. É uma empresa global, com sede nos Estados Unidos e na Europa. E eu era responsável por todos os empreendedores da América Latina. Fiz um contrato de 1 ano, deu super certo, mas a pandemia veio, foi muito pesado. Depois expandiu por mais um pouco de tempo, terminou no final de 2022. E aí tirei mais um período sabático e agora estou de volta ao Brasil, trabalhando diretamente com o João Kepler, novamente como First Employee, montando uma nova holding de participação. Obrigado por tudo, obrigado por receber a gente, parabéns, para mim é uma honra estar com um cara com uma história tão bacana como a sua e obrigado por esse espaço aqui, por estar junto com a gente no nosso canal. Estou honrado de falar com você, Márcio, com todo mundo do canal Empreender. Enio, um abraço para você e estou aberto a conversar com qualquer pessoa nas redes sociais. Pode mandar mensagem, vai ser uma honra conversar com vocês. Por falar em abraço, eu não posso deixar de agradecer a Doce da Lu, que recebeu a gente com muito carinho aqui em Brasília. Lu, obrigado. A mãe dela, a May, que abriu esse espaço maravilhoso que você está vendo. O Mark é carioca, mora em São Paulo, está aqui em Brasília de passagem. A gente sequestrou ele rapidinho, então a gente gravou aqui nesse espaço e eu não posso deixar de agradecer. E agradecer você também pela sua audiência, obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente sempre. Na semana que vem a gente está de volta com mais um Onde Foi Que Eu Errei. E a gente se encontra. Canal Empreender, assistir, já é um bom negócio. Tchau!